Paz do Senhor, igreja. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas 18:1. Nós vamos ler até o versículo 8. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? O tema da mensagem essa noite é: não perca a sua fé. Nós temos vivido dias maus. Você há de concordar comigo que, conforme vai passando os anos, parece que as coisas vão piorando. Nós vemos como nunca pessoas apostatando da fé, se afastando de Deus, se desviando do Senhor. E mesmo aqueles que até frequentam, se congregam como igreja, se reúnem como igreja, muitas vezes, como nós já até pregamos em tempos passados, às vezes são ímpios que estão dentro da igreja. Por que são ímpios? Porque não tem uma fé verdadeira, não tem uma fé genuína. Muitas vezes está apenas cumprindo um rito, um costume, uma tradição de frequentar um templo religioso. Mas lá no fundo do seu coração, a pessoa não crê, não acredita, não tem mais fé. Então, o Senhor Jesus aqui, Ele está nos ensinando por essa parábola da viúva insistente, que nós devemos orar. E devemos orar muitas vezes, por causas que, humanamente falando, são impossíveis. Porque para aquilo que é possível você realizar, você não precisa orar. Você precisa orar para conseguir trabalhar? Você não precisa. Você pode até orar: Senhor, abençoa o meu trabalho. Mas é você que tem que ir lá trabalhar. Senhor, me dá forças para lavar essa louça. Mas não adianta você falar: Senhor, lava essa louça para mim. O Senhor não vai lavar, porque está no seu alcance. Nós podemos fazer, e somos nós que temos que fazer. Existem coisas que é a nossa responsabilidade, é a nossa parte. Existem coisas que fogem da nossa alçada, fogem da nossa capacidade. São nessas coisas que nós oramos e pedimos a Deus. Porque vivemos dias maus, como temos falado aqui. Eu vou ser breve nessa mensagem, porque nós ainda vamos participar da mesa do Senhor, vamos celebrar a ceia do Senhor. Mas eu queria chamar a tua atenção nessa noite. As pessoas hoje, e nós temos conversado, temos até compartilhado essa questão entre alguns irmãos, que as pessoas hoje já não acreditam mais em milagres. Aliás, está aumentando cada vez mais o número de igrejas que se tornaram cessacionistas. O que significa isso? Pessoas que acreditam que os dons espirituais, os milagres, cessaram com os apóstolos. Só eles realizaram, e depois deles ninguém mais realizou nenhum milagre. Não há mais cura, não há mais libertação, não há mais sinais e prodígios, não há mais maravilhas. Agora a única coisa que nos restou é o dom supremo, o amor. E óbvio, nós concordamos que o amor é o maior de todos os dons. E nós concordamos que o maior de todos os milagres é a nossa salvação. Amém? Quem crê que o milagre da salvação é o maior milagre que você pode receber? E todos nós recebemos a salvação, que é o maior milagre, mas muitas vezes, quando é para confiar que Deus pode fazer coisas menores do que o milagre da salvação, a gente começa a duvidar, a gente não crê. Talvez frustrados por algumas orações que não foram respondidas, algumas orações que nós fizemos e Deus de repente não fez aquilo que a gente queria, ou às vezes não fez no momento que a gente queria.
Então a gente, talvez como uma criança mimada, começa a espernear, começa a reclamar e falar: ah, não, então agora eu não vou mais acreditar, eu não vou mais confiar, porque eu confiei e não aconteceu. Mas eu quero dizer para você nessa noite: Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua sendo um Deus de milagres. Lá no Evangelho de Marcos capítulo 16 diz: esses sinais acompanharão, seguirão aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas. Está escrito na palavra, palavras do Senhor Jesus. Só que muitos frustrados, decepcionados de repente, acabam esfriando na fé. E olha o que Jesus diz na parábola da viúva insistente. Existia uma mulher então que precisava resolver um problema muito difícil. Ela tinha uma causa. E ela foi buscar ajuda e solução num juiz, que era um juiz bom. Era um juiz que se importava com as pessoas. Ele não estava nem aí com o problema das pessoas. E essa mulher, ela tinha todos os motivos para pedir uma vez e depois desistir. Porque o homem era mau, era um homem egoísta. Ele não se preocupava com os problemas dessa mulher e os problemas de ninguém. Ele só pensava em si mesmo. Só que essa mulher insistiu, até que esse homem chegou à seguinte conclusão: olha, essa mulher, ela não vai parar de me encher. Então, para que ela pare de me importunar, eu vou fazer o que ela está me pedindo. E aí Jesus diz: se até esse juiz mau concede o pedido de uma mulher que clama, uma mulher, figuradamente está falando aqui de uma pessoa que ora, quanto mais o nosso Pai Celestial. Ele não vai deixar você esperando a vida inteira. Ele vai fazer justiça e fará depressa. Mas olha o detalhe, versículo 7. Ele fará justiça àqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Hoje a fé está tão fraca, as pessoas estão tão frias, que malemar oram aos domingos no culto. Malemar oram aos domingos e acham que estão fazendo muito. Ah, eu orei lá no culto de domingo. Ou então, eu orei na hora de dormir. Ah, eu orei na hora da refeição, agradeci. Mas aqui o texto é claro: aqueles que clamam ao Senhor de dia e de noite receberão a justiça de Deus, e depressa. Mas nós precisamos entender que Deus, Ele tem os seus meios, Ele trabalha com processos, nem sempre Ele vai fazer do dia para a noite. Nós somos imediatistas, a gente sempre quer as coisas para ontem. A ansiedade é uma coisa que tem imperado, inclusive dentro da igreja. Mas nós precisamos entender: a perseverança é uma característica daquele que foi salvo. Amém? A perseverança dos santos é uma doutrina milenar. Nós precisamos entender: somente aqueles que perseveram, e perseverar é insistir, é continuar, mesmo que não tenha acontecido nada. Passou uma semana, passou um mês, passou um ano, não aconteceu, mas nós precisamos continuar, precisamos perseverar. A exemplo dessa mulher que perseverou, e mesmo com o juiz mau, ela recebeu o milagre que ela precisava. É claro que Deus é soberano. Não significa que todo mundo que pedir qualquer tipo de coisa, Deus vai fazer. Tem coisas que Deus não vai fazer, principalmente quando nós oramos pedindo coisas egoístas. Lá a carta de Tiago fala isso: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, para gastar nos seus próprios prazeres, nos seus próprios deleites. Então nós sabemos que nem tudo o que a gente pede, Deus vai fazer. O próprio Jesus, Ele não curou todas as pessoas que estavam na sua volta. Inclusive no lugar onde Ele cresceu, a Bíblia fala que Ele operou poucos milagres, por causa da incredulidade. E na época de Jesus existiam muitos mortos, mas a gente vê Lázaro ressuscitando, a gente vê aquela menina também, a filha de Jairo. Mas e os outros mortos? Teve muitos outros que estavam mortos e continuaram mortos. Porque Jesus não veio aqui a este mundo trazer a eternidade para esse corpo. Ele veio trazer a eternidade para a nossa alma. É Ele mesmo que diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então nem sempre o Senhor vai fazer aquilo que a gente quer, mas Ele vai fazer aquilo que a gente precisa.
se nós clamarmos a Ele de dia e de noite, se nós perseverarmos em oração. E meus irmãos, eu posso testemunhar para vocês que o Senhor tem respondido às nossas orações. E nessa noite você vai ouvir sobre uma oração que essa igreja fez sem nem saber. Oração que eu fiz, muitas outras pessoas fizeram também em concordância, e o milagre aconteceu, porque eu creio que Deus continua sendo o mesmo Deus, que realiza o impossível. O impossível. Em João capítulo 12, versículo 37, nós vemos que a incredulidade era tão grande, inclusive nos tempos de Jesus, que alguns duvidaram e não creram, até mesmo depois de ver os milagres de Jesus. Olha o que diz João, capítulo 12, versículo 37, nós vamos ler até o versículo 38, está lá no telão. Diz assim: mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Então o próprio Jesus, mesmo realizando coisas extraordinárias, esteve cercado de pessoas incrédulas, esteve cercado de pessoas que não acreditavam, mesmo vendo. E eu quero dizer para você, meus irmãos, nós temos um privilégio. Por mais que nós não estamos vendo os milagres de Jesus feitos diretamente pelas mãos dele, ele não está mais aqui em carne e osso, mas nós temos o Espírito Santo que continua realizando milagres, e nós temos a confiança de que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele continua realizando os milagres. E Ele que diz para cada um de nós: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Nós não vimos o Senhor Jesus em carne e osso, mas nós estamos aqui porque cremos que Ele é real. Cremos que a sua presença se manifesta. Onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará presente. E aonde Jesus está, meu irmão, a alegria chega, a tristeza vai embora. Aonde Jesus está, meu irmão, o enfermo é curado. Pode ser que alguns enfermos vão continuar com a sua enfermidade, como o próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tinha uma enfermidade. E ele, orou. Quando fala sobre o espinho na carne, a gente sabe que existem várias interpretações sobre o espinho na carne, mas aquela que é mais usada pelos estudiosos é que de fato era uma enfermidade. Ele orou 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho na carne. E qual foi a resposta do Senhor? A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes é na doença, é na fraqueza que a glória e o poder de Deus vão aumentar dentro de nós. E por isso Deus às vezes ele tem um propósito específico com algumas enfermidades. Tem outras pessoas que inclusive partem, vão embora, morrem. Por quê? Porque nós sabemos que aqui tudo é passageiro. A nossa vida não é eterna aqui. Nós estamos de passagem, somos forasteiros, mas eu quero te incentivar e te encorajar nessa noite a viver pela fé. Porque não existe crente que não tem fé. É uma contradição você dizer: eu sou crente, eu sou evangélico. Mas você crê que Deus pode curar? Aí eu já não creio. Então que tipo de crente que é você? Crente que não crê? Você crê que foi salvo? Crê que recebeu a salvação, o maior de todos os milagres? Creio, eu estou salvo. Mas e que Deus pode ainda libertar os cativos? E que Deus pode ainda curar enfermidades que os médicos não têm a capacidade de curar? Não, aí eu já não creio. Porque eu orei uma vez e não aconteceu. É assim que Jesus ensinou? Não, Jesus ensinou que nós temos que perseverar. Nós temos que insistir. O próprio juiz mau, ele concede, quanto mais o nosso Pai Celestial. Em outra passagem ele diz: se um filho pedir pão ou peixe para o seu pai, mesmo o seu pai sendo um pecador, ele não vai dar cobra, ele não vai dar pedra, ele não vai dar escorpião. Quanto mais o nosso Pai Celestial, Ele vai dar aquilo que nós pedimos, se for de acordo com a sua vontade. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então eu quero nesta noite encerrar esta mensagem te convidando a crer, e para complementar essa mensagem eu quero dar oportunidade aqui para 2 pessoas, que é a irmã Leilane e a irmã Bianca. A irmã Leilane é a minha cunhada mais nova, é a caçula das 8 irmãs da minha esposa. Agora nas férias de inverno vieram quase todas, só faltou uma cunhada.
Mas estão aqui, inclusive, 7 cunhadas. Amém? Levanta a mão aí, as cunhadas. Tem 3 ali atrás, 3 aqui, faltando uma. A Tati ali, está do outro lado. Então, meus irmãos, haja cunhada, hein? Haja cunhada. E eu quero dar oportunidade então para a irmã Leilane, que ela vai dar um testemunho junto com a Bianca. E hoje você vai descobrir que existe um Deus em Israel e um Deus que está presente aqui nas nossas vidas. Amém? Pode vir aqui, a oportunidade está dada. Preste atenção, meu irmão. Pai Senhor, eu escrevi porque é muito recente esse milagre, então eu não sei nem como falar, mas eu pedi para que o Senhor Ele me ajude nas minhas palavras. Como alguns aqui sabem, né, eu estava desviada do caminho do Senhor, entregue ao pecado da homossexualidade e casada com uma mulher. Já faziam 2 anos e 6 meses. Mas nós tínhamos, mesmo assim, pessoas que oravam por nós. Nós tínhamos a nossa família, que cria no milagre, amigos, conhecidos, e uma igreja que orava por nós, né? E cria no milagre, cria na libertação. No dia 23/6, agora, mês passado, final do mês, eu estava em um dia muito difícil. Então, eu resolvi ir em um culto, e nesse culto Deus falou poderosamente comigo. Me lembrou das promessas dele para a minha vida. Eu chorei muito, eu estava me sentindo completamente perdida. E foi isso, o culto foi uma bênção, a palavra eu recebi, foi uma bênção também. Eu estava aérea, assim, muito perdida mesmo. Mas foi um desconforto que o próprio Deus causou. Eu entendo isso agora. Mas nesse dia eu fui para casa, depois desse culto, dessa palavra, eu fui para casa. E quando chegou em casa, lá a primeira coisa que eu fiz foi olhar para o céu e falar: Senhor, eu não quero viver as tuas promessas. Nesse dia eu neguei a Deus, eu rejeitei a vontade dele. E quando foi no dia 27, eu comecei a sentir uma angústia terrível, assim, uma vontade inexplicável de morrer, assim, mesmo. Eu já havia sentido isso outras vezes, mas não como dessa vez, ao ponto de eu querer morrer mesmo, tirar minha vida. E eu não tinha um motivo explícito para isso estar acontecendo. Hoje eu entendo que foi um desconforto que Deus criou, mas nesse dia eu não estava entendendo, não entendia mesmo o que estava acontecendo. E aí eu me lembrei que eu tinha um Deus, né? E aí eu pedi para as minhas irmãs, foi a Daniela e a Fabiana, orarem por mim. Mandei uma mensagem, falei: ora por mim, assim. Ela sem entender o que está acontecendo, quer que eu te ligue? Eu falei: não, só ora, por favor, só ora. Eu só preciso que vocês orem, senão eu não estou me sentindo bem. Ora por mim. Mas eu não queria falar que eu queria morrer, eu não queria preocupar ninguém, mas essa era a minha vontade no momento. E aí elas oraram por mim, eu recebi aquela oração. Elas falaram que ia ficar tudo bem. A Fábio falou: amanhã a gente vai jejuar pela sua vida. E eu creio que Deus vai te trazer um socorro. Aí ela me perguntou: você está melhor? Eu orei, eu falei: Fábio, estou. Mas aí logo depois eu falei: não estou bem. Desabafei um pouco com ela. Mas ela falou: amanhã você vai acordar melhor, você vai ver. A gente vai orar por você, vai jejuar. E assim eu criei. Foi uma noite terrível, assim, mas logo depois eu consegui me tranquilizar um pouco e dormir. No outro dia eu acordei melhor, mas eu acordei diferente. Deus me visitou. Ele falou nitidamente comigo. Aí eu acordei assim e eu falei para ela. Deus falou comigo. Eu estou me sentindo incomodada com essa situação. E aí eu falei isso para ela, tal. Falei um pouco do que aconteceu. Ela chorou muito, a gente ficou meio assim, a gente falou: a gente sabe o que a gente precisa fazer, mas é tão difícil. E aí, a gente deixou passar, mas aí no outro dia ele veio de novo. E mesmo eu não querendo, porque não é fácil, né? É muito difícil, só eu sei o quanto, só nós sabemos. E aí no outro dia ele veio de novo, mas no outro dia ele não veio só até mim, ele foi até ela também. E no outro dia, eu contei para ela o que estava acontecendo. Ela falou: dentro de mim também, algo está queimando, tem algo queimando dentro de mim.
A gente estava com muito medo de tudo isso, a gente não estava entendendo, mas algo queimava, a gente sentia sede e vontade de Deus, assim, inexplicavelmente, porque a gente não queria. A nossa oração a gente não quer, Senhor, e a nossa... Muitas vezes a gente pediu para que as pessoas parassem de orar. A gente, por favor, para de orar. A gente não quer parar de orar, porque estava acontecendo coisas inexplicáveis, assim, mas na verdade era um desconforto do próprio Deus. Mas só hoje eu entendo isso. E aí, ela acordou com o mesmo desejo, assim. Mas mesmo assim a gente tentou relutar ainda contra isso, sabe? Porque é muito difícil, é um sentimento, e quem tem relacionamento vai entender. É muito difícil. E aí, isso aconteceu por mais uns dias. Ficou assim, quase 2 semanas. E o Senhor vinha todos os dias, mas Ele veio até a gente. A gente não foi até um culto, ninguém foi até a nossa casa orar por nós. Ele veio, o Senhor pessoalmente veio até a gente. E aí eu acordei num dia assim, com louvor, que é: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Tudo novo eu farei. Eu não conseguia dormir, e eu só ficava acordando com aquele louvor de madrugada. Ai, meu Deus, que é isso? O que está acontecendo? E vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Vinde a mim, todos vós que têm sedes, e eu vos saciarei. E aí, todo dia, e aquilo queimando dentro de mim, eu não conseguia dormir. Eu acordei, meu Deus, falei para ela: não estou conseguindo dormir. Deus me trouxe. Não, na verdade, esse dia eu não falei para ela isso que tinha acontecido. E aí, mais um dia, eu tentei relutar, assim. E ela: meu, não estou aguentando, tem algo queimando dentro de mim, tem algo queimando dentro de mim. E a gente tentando resistir, mas o próprio Deus, Ele nos visitou. O próprio Deus veio até a gente. O próprio Deus, eu não queria, eu deixei claro, eu falei: Senhor, não quero, eu não quero. Mas Ele tinha promessas para as nossas vidas. E Ele veio pessoalmente até mim, até ali. Ele poderia ter tocado só a mim, mas Ele escolheu tocar as duas. O porquê, o propósito disso, eu não sei, mas eu sei que Ele fez. E eu sou um milagre, hoje eu reconheço. Porque a gente sempre falou muito de Deus, a gente sempre falou sobre o quanto a gente cria, mesmo estando desviadas, mas assim, a gente nunca deixou de crer nele. Era do nosso jeito, mas também a gente não tinha essa crença de que Deus vai aceitar assim. Não, a gente não cria porque isso não é de Deus, isso é do diabo. E a gente sabia disso. A gente tentou se enganar algumas vezes, mas a gente sabia que não funciona assim com Deus. E aí, a gente decidiu renunciar ao nosso relacionamento. Eu estou assim, falando, mas vocês não imaginam a dor, porque eu conheço pessoas que é relacionamento de homem e mulher mesmo, mas que Deus, Ele tentou evitar. Ele falou: não é para você, não é o que eu tenho para você. E mesmo sendo homem e mulher, não era o que Ele tinha para aquela mulher ou para aquele homem. E mesmo assim eles aceitaram, eles foram até o final, eles se casaram, eles criaram uma família. E é aquela luta no casamento, onde o homem que não ouvia a Deus ou a mulher que não ouvia a Deus tem que orar durante anos para a libertação do outro, mas por pura desobediência, né? E por que isso acontece? Por conta do sentimento é muito grande, não é fácil. Era um relacionamento de 2 anos e 6 meses, e tipo assim, a gente trabalhávamos juntas, vivíamos juntas 24 horas por dia. Então é muito difícil, é uma renúncia assim que vocês não têm noção. Acho que nem eu ainda, não caiu a ficha para mim, eu já chorei muito hoje. Não tenho mais tanta lágrima assim, mas é porque talvez não caiu a ficha. Às vezes eu sinto que eu estou num sonho assim, que eu falo, às vezes eu fico: meu Deus, o que eu estou fazendo na minha vida? Só que logo o Senhor, Ele vem de novo, e Ele tem vindo até nós. Ele tem vindo, Ele tem cantado nos nossos ouvidos louvores para nos fortalecer. Ele fala que Ele é maior que tudo, que a gente não tem o porquê temer. Ele fala que Ele tem promessa nas nossas vidas. Ele fala para a gente ser forte e corajosa. Então hoje a gente crê que a palavra Ele já lançou. Ele já lançou a palavra.
A autoridade Ele já deu, agora é a nossa vez, é o nosso passo. Esse, infelizmente, é o nosso preço. A dor vai ser o nosso preço. Não vai ser fácil, mas a gente decidiu essa renúncia por pura e exclusivamente amor a Deus, por entender a mensagem da cruz, por entender que sem Ele nós não somos nada. Como eu falei para ela, eu até falei, a gente pode tentar se preencher de alguma forma, mas eu não vou conseguir te preencher nas áreas que você precisa ser preenchida, e nem você vai conseguir me preencher. Então, com isso eu só quero dizer que Deus ainda opera milagres, e a gente conversava muito sobre isso, sobre Deus fazer milagre, e as pessoas não crêem mais. A gente ficava um pouco assim, falando, meu Deus, se eu estivesse lá eu ia crer. E Deus, eu creio, eu vejo com isso que Ele veio até nós e concretizou um milagre, começando em nós, porque isso é um milagre, a gente não queria. Nós fomos resposta de oração, as pessoas creram por nós. Isso também eu queria que entrasse no coração de vocês, que para que vocês tenham fé. Para que vocês tenham fé, mesmo que a pessoa não tenha fé, tenha fé por ela. Se você ama alguém, sabe que está perdido, Deus, Ele pode alcançar. Ele pode quebrar as algemas, e só Ele pode. E o próprio Deus pessoalmente veio até nós. E eu quero ler uma palavra. Ezequiel 34:11 diz assim: porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, assim tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares para onde foram dispersas, em um dia de nuvens e trevas. Eu as farei sair das outras nações e as reunirei, trazendo-as dos outros povos para a sua própria terra. Eu as apacentarei nos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Tomarei conta delas em uma pastagem, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde pastarão. Ali descansarão em um rico pasto no monte de Israel. Eu mesmo tomarei conta das minhas ovelhas e as farei deitar e repousar, declara o soberano Senhor. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte eu destruirei. Eu as assentarei com justiça. Essa palavra, ela falou muito comigo, porque foi o que aconteceu, né? O próprio Deus me visitou, e era coisa que eu cria pelas pessoas, mas talvez não cria que poderia acontecer em mim. Mas eu creio também que Ele quis fazer isso, porque a gente crê num Deus de milagre. Mesmo estando desviada, a gente cria, a gente falava, quando eu tinha oportunidade, porque eu era conhecedora da palavra, e aí eu tinha oportunidade, eu falava para minhas irmãs, falava, vocês precisam crer, Deus faz, Ele é o mesmo. E aí eu ficava meio assim, porque eu não tinha muito exemplo para estar falando, mas eu tentava de alguma forma falar o pouco que um dia eu entendi. E Ele fez isso para que a gente, acredito que é para que a gente continue mesmo com essa fé, porque é isso que Ele é. E é isso que Ele faz, milagres. Eu sou o milagre, ela é o milagre. E só vou falar só mais uma palavra e eu já passo para ela. É Isaías 12:5. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele fez coisas gloriosas. Sejam elas conhecidas em todo o mundo. Então eu vim aqui com muito tremor, com muita vergonha, fiquei com muita vontade de desistir ali de contar, mas eu precisava falar porque o Senhor me alcançou. Ele veio, Ele é o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele ainda faz milagres e a gente só precisa crer. A única coisa que Ele pede, que a gente creia. Porque quando algo não acontece, Ele fala, homem de pequena fé, por que duvidastes? Porque se a gente não duvidar, Ele fala que se a gente crer, todas as coisas serão possíveis. Que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, não sei se todos já viram, mas é muito pequeno, e dizer para um monte, vá daqui para lá, esse monte irá. Então a gente só precisa crer que Deus é o mesmo Deus, Ele não mudou e ainda opera milagres. Obrigada. A paz, igreja. Meu Deus, eu estou num sonho.
Gente, que amor é esse? Que amor é esse que Ele sente pela gente? É um amor que constrange. É um amor que dá sede de buscar. Esses dias têm sido dias de muitas experiências e eu já conheci a palavra, mas nunca na minha vida eu senti igual. Nunca na minha vida eu senti igual. Ele me alcançou dessa vez de uma forma tão diferente. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua agindo. Ele continua respondendo a oração. Ele continua fazendo, porque Ele é o eu sou. Oh Senhor, eu sinto a Tua presença, Jesus. Obrigada, Senhor, por tanto amor. Num desses dias eu sonhei e Deus falava assim, vocês têm que se arrepender. E no outro dia eu sonhei de novo. Vocês precisam se arrepender. A igreja precisa se arrepender. A igreja precisa de um despertar. A igreja precisa olhar para o Deus que tudo pode. A igreja precisa lembrar quem Ele é. Nós somos um milagre. A gente falando aqui, vocês não têm noção da luta. Vocês não têm noção do tamanho da dor. Vocês não têm noção. É coisa que se a gente parar para imaginar, dói. Mas a gente sabe que para Ele são todas as coisas. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Não somos nós que estamos falando isso, é a palavra dEle. É a palavra dEle que fala que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Jesus nos visitou, não precisou nós irmos em uma igreja, precisamos só de oração. Hoje em dia as pessoas não oram mais, esqueceram do tamanho do Deus que a gente serve, esqueceram do tamanho do poder dEle. Gente, orem pela família de vocês. Orem, não desistam. Deus continua sendo o mesmo. Ele faz e desfaz. Ele faz do jeito dEle, na hora dEle, no tempo dEle. Mas Ele não deixa de fazer. Ele faz. Ele vai continuar fazendo, porque Ele é o Deus que tudo pode. Ele é o Deus. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode convencer, só o Espírito Santo convence da verdade. Só o Espírito Santo que queima, que dá vontade de ficar o tempo todo falando dEle. É só Ele que faz isso, é só Ele. Não existe homem, não existe oração, não existe palavras que façam a gente sentir isso. Não existe. É só Ele que faz. Sabemos que não vai ser fácil, que a luta vai ser grande, já está sendo. Mas cremos no Deus que começa a boa obra e não deixa nada pela metade. Nada pela metade. Antes de vir eu orei e eu pedi para Deus uma palavra. E Ele me deu uma palavra para a igreja. Está em Isaías 35. E o título do capítulo é A Alegria dos Redimidos. Oh Jesus, Tu és bom. Tu és bom, Senhor. Obrigada por tanta bondade, por tanta misericórdia, Senhor. Obrigada.
Eu vou ler para ser mais rápida. O deserto e a terra ressequida se regozijarão. O ermo exultará e florescerá como a tulipa. E romperá em flores, mostrará grande regozijo e cantará de alegria. A glória do Líbano lhe será dada, como também o resplendor do Carmelo e de Saron. Verão a glória do Senhor, o resplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas. Firmem os joelhos vacilantes. Digam ao desanimado de coração: sejam fortes, não temam. Se Deus virá, virá com vingança, com divina retribuição virá para salvá-los. Então se abrirão os olhos dos cegos e se destamparão os ouvidos dos surdos. Então os coxos saltarão como servo e a língua do mundo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Nos antros onde outrora havia chacais, crescerão a relva, o junco e o papiro. Eu vou repetir aqui, porque está gritando dentro de mim. Fortaleçam as mãos cansadas. Firmem os joelhos vacilantes. Diga aos desanimados de coração: sejam fortes, não temam. Ele continua sendo Deus. Ele continua operando. Não é preciso só o paralítico andar. Não é preciso só o cego voltar a enxergar para você crer no milagre. Nós somos um milagre. O que Deus está fazendo é sobrenatural. Sobrenatural. E o Senhor pediu para a igreja orar. E eu quero que todos se levantem. Para vocês saberem que somos frutos de oração. Para vocês se lembrarem que a oração tem poder. Que Deus quebra muralhas. Que Deus quebra correntes. Que Deus faz, Ele ainda faz. Vocês precisam entender que Ele ainda faz. Ele não deixou de fazer e Ele vai continuar fazendo. Ele tem pressa em fazer. Ele quer fazer e Ele bate a porta. Ele precisa fazer, Ele quer fazer, mas Ele precisa que os corações estejam quebrantados, que os corações estejam abertos a receber. De nada adiantaria Ele ter ido nos visitar se a gente não escolhesse. Qual é a renúncia que você tem que fazer para Deus se achegar? Para demonstrar a glória que Ele quer. Qual é a renúncia que você precisa fazer? O que é impossível para você nessa noite? O que é? Para nós era impossível. Para nós era algo inimaginável. Não cogitávamos nunca. E olha onde estamos. Oh Jesus, feche seus olhos. Será que você consegue colocar diante de Deus por 2, 3 minutos o que te aflige? Será que você consegue lembrar do Deus que abriu o mar vermelho? Será que você consegue lembrar da tua graça? Será que você consegue lembrar que Ele faz? Será que você consegue? Oh Jesus, Tu és bom.
A tua igreja precisa de ti, Senhor. Nos colocamos diante da tua presença, Pai. Ore comigo. Abra sua boca e ore. Deus quer ouvir. Deus quer ouvir de você. Oh, Jesus. Nós precisamos de ti, ó Pai. Precisamos da tua graça, do teu amor todos os dias. Jesus, eu quero te agradecer por este milagre. Mas eu quero colocar, Senhor, esta igreja em oração. Eu quero, Senhor, que o Senhor derrame um despertar diferente, Jesus. Um tempo novo, ó Pai, para cada membro, para cada visitante, ó Deus. Que o Senhor venha se fazer presente, Jesus, nessa igreja. Que o Senhor venha mostrar os teus milagres para este povo. Que o Senhor venha dar força. Façam eles ser corajosos, ó Pai, diante de ti. Pois o Senhor é o Deus que tudo faz. O Senhor é o Deus que faz milagre. O Senhor é o Deus dessa igreja. O Senhor é o Deus que faz e desfaz. A tua honra, a tua glória não é dividida. O Senhor é Deus para fazer e desfazer. Jesus, cubra os pastores dessa igreja com a tua unção, com a tua glória, Senhor. Dá força para eles, Jesus. Faz o que eles precisam, Senhor, que seja feito, Jesus. Senhor, alcança, Jesus, cada um que está aqui hoje. Alcança assim como o Senhor nos alcançou, Senhor. Como o Senhor nos incomodou, incomode para um despertar. Incomode, Jesus, para um despertar. Aviva, Senhor. Aviva, Jesus. Nós precisamos de ti, da tua glória, da tua presença, Senhor. Senhor, eis aqui todas essas orações, ó Pai, todos esses corações, Senhor, aflitos, Senhor, com medo, inseguro, Senhor. Mostra para ele com clareza, Jesus, que o Senhor é Deus, que o Senhor pode fazer, que toda honra e toda glória é para ti, Jesus. Mostra para ele, Senhor, a tua bondade, assim como o Senhor foi bom conosco, Senhor. Mostra para eles, cada um deles, Jesus. Em nome de Jesus, eu já posso agradecer, porque eu sei que a oração de hoje terá frutos. E eu preciso que vocês creiam nisso. Eu preciso que vocês acreditem que Jesus recebe oração. Ele faz no tempo dele. Ele faz. E se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Porque dele e para ele são todas as coisas. Que esse testemunho sirva para edificar a vida de vocês. Para vocês lembrarem que em pleno 2024, onde os dias estão tão difíceis, onde as pessoas preferem o mundo, onde o mundo está tão prazeroso, ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. E ele quer fazer mais. Oh, Jesus, mostra para a tua igreja o que o Senhor quer fazer. Ele quer fazer mais. Busca. Ora, abre a Bíblia. Fala, Senhor, fala comigo. Abre a Bíblia. Isso aqui, gente, é o manual da nossa vida. Tem tudo aqui. Para os dias ansiosos, para os dias tristes, para os dias alegres, para o dia do luto, para o dia da dor. Tem tudo aqui. Sejam fortes, não temam. Fortaleçam as mãos cansadas. Firmem os joelhos vacilantes. Que essa palavra fique no coração de vocês. E que vocês reflitam no que Deus está falando. Eu vou falar só uma coisa, porque há 15 dias atrás eu estava pedindo a morte. Eu estava numa situação de desespero de alma.
há 15 dias atrás. 15 dias atrás. Oh, Jesus, como Ele é bom. Que amor é esse? Que amor é esse que visita, que alcança? Que amor é esse? Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei. Eu sei que está doendo muito em mim, eu sei que está doendo, mas está queimando. E o Senhor mandou dizer: do que você precisa abrir mão para eu fazer? Do que você precisa renunciar, do que você precisa deixar comigo para eu fazer? Do que? Oh, Jesus, opera um milagre na tua igreja. Opera um milagre nos corações, Senhor. Faz algo novo, Jesus, faz algo novo. Há 15 dias atrás eu estava pedindo a morte totalmente perdida, sem rumo. Oh, meu Deus, esse amor, que amor é esse, gente? Se você ouve um testemunho desse e você não sente nada, ora, vai orar, busca a face do papai. Se você ouve isso e você não sente nada, você precisa buscar, para você conhecer esse Deus que transborda, para você sentir essa vontade de querer falar do nome dEle a todo momento, toda hora. Eu não sou nada nem ninguém, Ele é o Deus, Ele é o Deus. Só Ele sabe como estamos, só Ele sabe. Mas igreja, desperta. Desperta, volta a orar, ajoelha e vigia. Vigia. Firmem os joelhos vacilantes. Vigia, porque Ele tem pressa. Jesus está voltando. Ele está voltando. E Ele quer cada um aqui, Ele quer alcançar a família, Ele quer fazer, Ele tem muito mais. Ele quer fazer. Oh, Jesus, obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua misericórdia. Obrigada, Senhor, por ter nos alcançado. Eu não me canso de agradecer, Jesus. Eu não me canso de agradecer, porque eu sei que o Senhor fez. Graças te damos, Jesus, pois continua o mesmo. Graças te damos, Jesus, porque o Senhor é Deus. O Senhor é o Deus que faz. O Senhor é o Deus que promete e cumpre. Ele nunca deixou de ser Deus. Ele nunca deixou. Nunca. Em nenhuma situação que você está passando, em nenhuma situação que você imagina impossível, Ele não vai deixar de ser Deus. Ele quer se mostrar, Ele quer se revelar, mas Ele precisa de algo. Ele precisa que você abra a mão. Ele precisa para mostrar a tua glória. Oh, Jesus, obrigada, Senhor, obrigada. Obrigada, Jesus. Se deixar, eu vou ficar aqui até amanhã. Obrigada. Glória a Deus. Quantos crentes nós temos aqui nessa noite? Nós vamos colocar um louvor. Reflita na letra. Inclusive foi a minha cunhada que pediu. Foi uma das canções que o Senhor falou com ela. O Senhor visitou cada uma delas na casa onde elas estavam. Reflita nessa canção. Segura aí, meu irmão, tenha paciência. Deus ainda tem muito mais para cada um de nós. Pode soltar a música.
calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, e a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei que tudo estava perdido. Não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizendo assim: não temas, eu estou contigo. Sou eu teu amigo, vim te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno. Foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno. Sim, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. E a vida me deu, e a vida me deu. Glória a Deus, aleluia! Santo é o Senhor. Jesus está vivo, meu irmão. Se você não crê, só lamentos para você. Meus irmãos, pode se assentar. Eu quero pedir a sua compreensão apenas hoje. É claro que normalmente esse horário a gente já estaria encerrando. Quero agradecer aqui a presença dos nossos visitantes. Vocês são bem-vindos em nosso lugar. Tem ali a nossa irmã Gisele, irmão Guto. Vocês não sabem a alegria que nós temos por estar recebendo vocês aqui. Sejam bem-vindos. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E todos os demais, todos aqueles que estão nos visitando, né? Vocês são todos bem-vindos. Meus irmãos, nós vamos então participar da mesa do Senhor, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 20. Meus irmãos, na minha casa tem 20 pessoas, porque a família da minha esposa é grande. Isso porque ainda não veio todo mundo. Tem 20 pessoas na minha casa. 20 pessoas dormiram na minha casa essa noite. Elas chegaram ontem à noite. E eu ontem trabalhei. Acordei 5 horas da manhã. Trabalhei. Depois a gente veio aqui, né, para a reunião de oração com os diáconos. E
Logo na sequência, nós fomos para casa. Quando chegamos em casa, meu irmão, desde o momento que eu cheguei em casa ontem à noite, no meu serviço, até quase a hora de vir para o culto, era só oração, pregação e adoração. A minha casa virou quase um pedaço do céu. Por quê? Não era apenas as duas que estavam perdidas. Está aqui a Jéssica também, que já esteve perdida, né? E tantas outras. E vocês não sabem a obra que Deus está fazendo. E sabe por quê, meu irmão? Porque lembra nas quartas-feiras, aqueles que vinham aqui orar, e nós orávamos pedindo a libertação de todo tipo de vício, inclusive o homossexualismo. Há muitos que duvidam, muitos que não acreditam, falam, isso aí, depois, né? Isso aí muita gente dá testemunho. Meu irmão, você não tem ideia. Deus foi lá pessoalmente, a presença de Deus foi lá pessoalmente. Depois que elas tiveram essa experiência com Deus, elas têm uma sede, uma fome como nunca tiveram, e está queimando, ardendo no coração delas, só querem pregar, elas querem, sabe, compartilhar com as outras pessoas aquilo que Deus tem feito na vida delas. Me edificou. Essa manhã foi, sabe, já secou a minha fonte, porque chorando de soluçar, todo mundo foi uma choradeira, sentindo a presença de Deus lá em casa, e pregação, e eu preguei pouco ainda, porque a maioria estava ali cheia de Deus, pregando, edificando, testemunhando. Então é isso, meus irmãos, é a oração. Nós oramos, semeamos no passado. Muita gente da família da Bianca, muita gente da família da minha esposa, muita gente do convívio ali, de outras igrejas, orando, Senhor, liberta. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, Tu és o Filho de Deus, liberta. Faz a pessoa sentir que não precisa eu chegar lá e apontar e falar assim, você está errada, você tem que... O próprio Deus, Ele é aquele que convence pelo seu Espírito. Ele convence. Sabe o que nós temos que fazer? Em vez de apontar o dedo, julgar, condenar, duvidar, nós precisamos abraçar, nós precisamos acolher, nós precisamos amar, nós precisamos orar, porque Deus é aquele que faz a obra. Amém? A gente não passa pano para pecador, não. A gente não encobre o pecado, não. O pecado ele é denunciado. Nós sempre aqui falamos sobre o arrependimento, não é? Mas não é a gente que faz a obra, é o Espírito Santo. Basta você orar com fé, o Senhor continua operando, continua trabalhando. E os diáconos têm, cada dia a gente tem testemunhado aqui, tem participado de coisas, respostas de oração. Tem oração que a gente fez há 1 ano, tem oração que a gente fez há 2 anos, tem oração que a gente fez semana passada e Deus já está fazendo. Tudo que você precisa fazer é orar com fé. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, nós vamos ler até o versículo 34, para que você participe da mesa do Senhor, participe da ceia do Senhor. Eu gostaria que todos participassem. É só você entender esse texto que nós vamos ler. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, diz assim: quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Repare no final, tá? Versículo 31 até o 34. Mas se nós examinássemos a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, preste atenção,
Versículo 33, portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Então eu queria rapidamente enfatizar alguns versículos. Verso 21. O Senhor, aqui usando o apóstolo Paulo, ele está mostrando quem é que toma ceia indignamente. Quem está tomando para a sua própria condenação? É aquele que come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Esse que se embriaga na ceia, de maneira egoísta, sem pensar no seu irmão, esse está tomando para a sua própria condenação. Esse está tomando a ceia indignamente. Eu queria enfatizar também aqui, meu irmão, o verso 27 ao 31, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Senhor, ele está dizendo: quando você come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente, você vai ser culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Mas ele explica o que significa isso. Examine-se o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Ou seja, quem não se examina, porque a gente sabe que existe um monte de crente que é analista, investigador de outros crentes, né? Eles são examinadores da vida alheia. Eles conseguem examinar o pecado de todo mundo, mas não conseguem examinar o seu próprio pecado. Não conseguem se enxergar. Não consegue se enxergar e, portanto, também não consegue se arrepender. Esse está tomando para a sua própria condenação. Esse está tomando a ceia indignamente. Então note que o apóstolo Paulo não está falando que qualquer pecado que você cometeu durante a semana te torna indigno de tomar a ceia. Ele está falando de um pecado específico, ele está sendo pontual. É o pecado do egoísmo e da hipocrisia, daquele que olha o cisco no olho do outro e não olha a trave, o tronco que está no seu próprio olho. É disso que se trata, a tomar a ceia indignamente. E no versículo 33 ao 34, ele termina falando a mesma coisa que tinha dito no início. Quando vocês se reunirem, esperem uns pelos outros. Esperem uns pelos outros. Então, quem é digno de tomar a ceia do Senhor? Quem entende o que significa esses elementos. O pão ázimo, pão sem fermento, simboliza o corpo de Jesus, sem pecado, que foi partido na cruz. O cálice, fruto da vide, suco de uva, simboliza o sangue de Jesus que foi vertido na cruz. Quantos entendem a simbologia da ceia? Só que isso não é místico, não tem poderes mágicos, não vai te deixar mais abençoado e nem vai te amaldiçoar. Não é nada disso. Isso é apenas um estimulante da nossa memória, como uma lembrancinha de casamento. Você vai no casamento e recebe uma lembrancinha, guarda essa lembrancinha na sua casa. Daqui 10 anos, você vai olhar para essa lembrancinha e falar: olha, 10 anos eu estive nesse casamento. Então o que é isso? Cada vez que você toma a ceia, você lembra, há 2000 anos atrás, Jesus morreu a minha morte, Jesus morreu na cruz por mim, o seu sangue foi vertido, o seu corpo foi partido. É isso. E quando nós examinamos a nós mesmos, e quando nós repartimos com os nossos irmãos, não apenas aqui, mas no dia a dia também, né? Quando a gente se torna pessoas generosas, que pensam no próximo, nós estamos aplicando o princípio da ceia dentro do nosso coração. Então aqui a gente não restringe, a gente respeita as igrejas que assim fazem, mas aqui nós não restringimos, porque não encontramos base bíblica para dizer que só pode tomar ceia quem cumpre determinada regra, quem faz isso, quem faz aquilo. Não, a regra é clara aqui, como diria Arnaldo, né? A regra é clara: discernir o corpo de Cristo, examinar a si mesmo, repartir com os seus irmãos. Se você fizer isso nessa noite, você não estará tomando a ceia para a sua própria condenação. Amém? Então eu quero convidar a todos a se colocarem de pé. Algo que ardia no meu coração quando eu vi o testemunho, né? Jesus comia na casa de pecadores. Quem já leu isso na sua Bíblia? Jesus comia na casa de pecadores, e os fariseus, que eram os religiosos da época, os pastores da época, falavam: olha, Jesus está comendo com pecadores. Aí o que Jesus diz para eles? Se uma ovelha de vocês se perder, você não vai atrás dela, e se você encontrar, você não vai ter muita alegria. Então, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 que não precisam se arrepender.
Hoje a festa está correndo solta no céu. A festa e a alegria no céu. Talvez você não entendeu, talvez você não compreendeu a dimensão, a profundidade do que Deus começou a fazer. Mas no céu agora há festa. O céu está em festa, porque pecadores se arrependeram dos seus pecados. E é isso que nós vamos continuar pregando e orando, para que mais pecadores se arrependam. Amém, irmãos? Amém? Jesus então comia com pecadores. Quem sou eu para excluir qualquer um da mesa do Senhor? Vamos então todos participar da mesa do Senhor. Quero convidar então a diaconisa Esther, diaconisa Carmen, que vão estar repartindo então, distribuindo os elementos que simbolizam então o corpo e o sangue de Jesus. Não tenha medo. Não tenha medo de participar da mesa do Senhor, apenas creia, use a sua fé. Amém? Vamos dar graças ao Senhor. Pai, estenda as suas mãos. Nós te damos graças, Senhor, pelo suco, pelo pão, que simbolizam. Não cremos que eles se tornam literalmente o seu corpo, o seu sangue, mas cremos que eles nos ajudam a lembrar da morte que o Senhor sofreu na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, nós te damos graças, que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, visitar cada pessoa, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, amém. Espere até que todos peguem, para que todos possamos comer juntos, e assim tomar a ceia de maneira digna. Você vai receber o pão, aguarde, não coma, vamos esperar um momento para que todos possamos comer junto, pode distribuir. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Nós preparamos a mesa, tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o seu lugar de honra, Jesus. Aleluia. Todos pegaram um pão? Levante seu pão, eu vou ler o versículo novamente. 1 Coríntios capítulo 11, versículo
24 diz: e tendo dado graças, partiu o pão e disse: isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Todos comamos do pão. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pelo seu corpo. O Senhor sentiu na sua pele. O Senhor sentiu em cada músculo, em cada nervo. O Senhor sentiu, Senhor, a dor, os açoites, as pancadas. Foi por causa dos meus pecados. Como já foi mencionado aqui, Senhor, que amor é esse que nos constrange. Nós não merecíamos, Senhor. O Senhor apanhou por causa dos nossos pecados. Obrigado, Jesus. Nós te damos graças, Pai, em nome de Jesus. Agora você vai receber o cálice que simboliza o sangue de Jesus. Espere até que todos peguem o cálice para que possamos tomar juntos. Ele é tão manso, Jesus já entrou na casa. Ele está na mesa. Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. A som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és. A som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos Preparamos para ti, Jesus. Reine neste lugar, Senhor. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, Reconhecemos que tu és o Messias, o ungido, o Cristo. Nossos corações queimam nessa noite. queimam de amor. Aleluia. Amém. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25 diz: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Todos bebamos o cálice. Glória a Deus, aleluia! Jesus reina. Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele está vivo e voltará para nos buscar. Maranata, hora vem, Senhor Jesus.
Só em Cristo posso confiar. É minha força, luz, canção, lugar seguro nele achei, rocha que não se abala. Que grande amor em Cristo há, profunda paz posso encontrar, consolador, meu tudo enfim, nele eu vou permanecer. Só Cristo homem se tornou, frágil bebê, mas pleno Deus, que dom de amor, justiça e paz, a salvação que a todos traz. Na cruz Jesus se padeceu, divino plano obedeceu, por meu pecado a dor sentiu, por sua morte eu Seu corpo inerte ali ficou, luz que ante as trevas se apagou. Glorioso dia então surgiu, vivo ele está, ressuscitou, vitória eterna conquistou. Do meu pecado livre estou, de Deus eu sou, e Ele é meu, comprou-me com sangue de Jesus. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Levante suas mãos e declare: A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, em Jesus. não há mais culpa, não há motivo para ter medo. É o poder de Cristo Esse é o poder de Cristo em mim, por toda a nossa vida. por toda a minha Ele é o nosso guia. vida. Ele será meu guia. Declare: nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até o dia em que ele voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer, até voltar ou me chamar. Em Cristo eu vou permanecer. Glória a Deus, aleluia. Aplauda o Senhor. Quantos estão cheios de fé nessa noite?
Quantos creem no Senhor Jesus nessa noite? Então vamos usar agora a nossa fé. Eu recebi aqui pedido de oração por 3 pessoas. Um é o Alexandre, que é uma criança, sobrinho aqui da nossa irmã, e está com uma enfermidade, e nós cremos no poder da oração. Nós cremos que o Senhor é aquele que dá a última palavra. Não são os médicos que vão dar a última palavra, é o Senhor que dá a última palavra. Agindo o Senhor, quem pode impedir? E nós vamos orar também pela Jurema e pela Janaína, por salvação. Quantos creem que o Senhor ainda salva? Você está aqui nessa cidade, meu irmão, para ganhar almas. Amém? Vamos orar por salvação. Vamos orar pela cura do Alexandre e a salvação da Jurema e da Janaína. Levante suas mãos, use a sua fé. Pai querido, na tua presença nós agora oramos em concordância. A tua palavra diz que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu. Se 2 ou 3 concordarem sobre alguma coisa aqui, será concordado no céu. Nós, como igreja do Senhor, nós concordamos, Senhor, com a cura do Alexandre, esta criança. Meu Deus, visita a sua mente, visita a sua cabeça, visita o seu corpo, Senhor. Vai agora, Senhor, tocando e trazendo cura. Emanuel é o seu nome, o Deus presente, o Deus conosco. Mas também um dos seus nomes é Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que sara. O Senhor disse que em teu nome curaremos os enfermos. Oramos agora, Senhor, cura esta criança, Senhor. Se tu quiseres, eu sei que tu podes, contudo que não seja feita a nossa, mas a tua vontade, Senhor. Oramos pela salvação da Jurema e da Janaína. Ó Senhor, nós desejamos a salvação delas, mas sabemos que isso é uma obra que somente o teu Espírito pode operar. Convence elas do pecado, convence elas, Senhor, da necessidade de se arrepender e crer no Senhor Jesus, e assim receber a vida eterna. Nós oramos e já te agradecemos, porque o Senhor é aquele que faz infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ti a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém? Vamos agradecer por este culto maravilhoso, culto abençoado, e vamos dar a bênção final. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua presença gloriosa, pelo fluir do teu Espírito, pela palavra, pela pregação, pelos testemunhos, pelos louvores que o Senhor nos deu o privilégio, Senhor, de poder participar e te adorar. Te agradecemos, Senhor. Cremos que isso é só o começo. O Senhor tem muito mais para cada um de nós. Leva cada um para os seus lares, debaixo da tua proteção, debaixo da tua graça. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, que a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos desde agora e para sempre. Amém? Vá em paz, Deus te abençoe. Amo vocês em Cristo Jesus. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei